Oi, aluno ICL, estamos aqui para resolver com você um simulado importante para quem vai fazer uma prova, para quem vai treinar para resolver questões dentro de um tempo específico, com questões específicas para serem trabalhadas, tá ok? Então nós temos um simulado aqui, olha só, que faz referência, na verdade, a um simulado que nós apresentamos para você com questões específicas de língua portuguesa envolvendo interpretação de texto, envolvendo conhecimentos gerais da língua portuguesa, tá ok? As provas mais modernas de português, elas tendem muito à questão da leitura, tendem muito à questão da interpretação. Então você precisa ser especialista nisso e se preparar exatamente para fazer esse tipo de questão. O melhor treinamento que você tem para fazer é a resolução de provas anteriores, é a resolução de questões que já apareceram em determinadas provas para você. Tá? Então procure por essas questões, procure por essas provas e treine bastante. É tudo uma questão de treinamento e é uma questão de se acostumar com determinados tipos de questão. Tá? Então nós temos aqui, olha, algumas questões tipo teste de múltipla escolha para você analisar, para você se basear, né? Nós temos um texto aqui, gente, olha, que fala a respeito do contrato de casamento, tá? É um texto interessante, é um texto importante e que você precisa ler antes de resolver as questões, tá certo? Eu não vou fazer a leitura desse texto, é um texto de 40 linhas, tá? Uma folha A4 praticamente, olha só. Mas é um texto muito interessante e muito legal, inclusive para a nossa vida, né? Então, o contrato de casamento. Eu vou fazer a leitura de apenas alguns trechos que vão nos interessar para a resolução das questões. Quem não tiver com esse texto, né, vai passar um pouquinho apertado, tá? Então, procure pela prova, procure pelo simulado, tá ok? Então, fazendo uma leitura rápida aqui, veja só, olha. Então, o contrato de casamento. Na semana passada, comemorei 30 anos de casamento. Recebemos dezenas de congratulações de nossos amigos, algumas com o seguinte adendo assustador, coisa rara hoje em dia. De fato, 40% de meus amigos de infância já se separaram. E o filme ainda nem terminou. Pelo jeito, estamos nos esquecendo da essência do contrato de casamento, que é a promessa de amar o outro para sempre. Muitos casais no altar acreditam que estão prometendo amar um ao outro enquanto o casamento durar. Mas isso não é um contrato. Recentemente, vi um filme em que o mocinho terminava o namoro dizendo: "Vou sempre amar você", como se fosse um prêmio de consolação. Banalizamos a frase mais importante do casamento. Hoje, promete-se amar o cônjuge até o dia em que alguém mais interessante apareça. "Eu amarei você para sempre" deixou de ser uma promessa social e passou a ser simplesmente uma frase dita para enganar o outro. Contratos, inclusive os de casamento, são realizados justamente porque o futuro é incerto e imprevisível. Antigamente, os casamentos eram feitos aos 20 anos de idade, depois de 3 anos de namoro. A chance de você encontrar sua alma gêmea nesse curto período de pesquisa era de somente 10%. Enquanto 90% das mulheres e homens de sua vida, você iria conhecer provavelmente já depois de casado. Estatisticamente,
o homem ou a mulher ideal para você aparecerá somente, de fato, depois do casamento, não antes. Isso significa que, provavelmente, seu verdadeiro amor estará no grupo que você ainda não conhece, e não no grupinho de cerca de 90 amigos da adolescência, do qual saiu seu par. E aí, o que fazer? Pedir divórcio? Separar-se também dos filhos só porque deu azar? O contrato de casamento foi feito para resolver justamente esse problema. Nunca temos na vida todas as informações necessárias para tomar as decisões corretas. As promessas e os contratos preenchem essa lacuna, preenchem essa incerteza sem a qual ficaríamos todos paralisados à espera de mais informação. Quando você promete amar alguém para sempre, está prometendo o seguinte: eu sei que nós dois somos jovens e que vamos viver até os 80 anos de idade. Sei que, inexoravelmente, encontrarei centenas de mulheres mais bonitas e mais inteligentes que você, ao longo de minha vida, e que você encontrará dezenas de homens mais bonitos e mais inteligentes que eu. É justamente por isso que prometo amar você para sempre e abrir mão, desde já, dessas dezenas de oportunidades conjugais que surgirão em meu futuro. Não quero ficar morrendo de ciúme cada vez que você conversar com um homem sensual, nem ficar preocupado com o futuro de nosso relacionamento. Nem você vai querer ficar preocupada cada vez que eu conversar com uma mulher provocante. Prometo amar você para sempre, para que possamos nos casar e viver em harmonia. Homens e mulheres que conheceram alguém melhor e acham agora que cometeram um enorme erro quando se casaram com o atual cônjuge, esqueceram a premissa básica e o espírito do contrato de casamento. O objetivo do casamento não é escolher o melhor par possível mundo afora, mas construir o melhor relacionamento possível com quem você prometeu amar para sempre. Um dia, vocês terão filhos e, ao colocá-los na cama, dirão a mesma frase, que irão amá-los para sempre. Não conheço pais que pensam em trocar os filhos pelos filhos mais comportados do vizinho. Não conheço filho que aceite de início a separação dos pais e, quando estes se separam, não sonhe com a reconciliação da família. Nem conheço filho que queira trocar os pais por outros melhores. Eles aprendem a conviver com os pais que têm. Casamento é o compromisso de aprender a resolver as brigas e as rusgas do dia a dia de forma construtiva, o que muitos casais não aprendem e alguns nem tentam aprender. Obviamente, se sua esposa se transformou numa megera ou seu marido num monstro, ou se fizeram propaganda enganosa, a situação muda. Para aqueles que querem ter vantagem em tudo na vida, talvez a saída seja postergar o casamento até os 80 anos. Aí você terá certeza de tudo. Legal esse texto. É muito interessante, inclusive, para a vida da gente, né? Então, vamos tentar analisar as questões que nós apresentamos para você, todas em cima desse texto, Então, a questão de número 49 da prova que você tem aí em mãos, olha só, fala o seguinte: com base na leitura do texto, é correto afirmar que a noção de contrato nele defendida é qual, hein? Então veja, olha, é muito importante que você leia com cuidado os enunciados. Muitos enunciados, inclusive da prova que você pode fazer,
ele pergunta, ele traz o exceto, ele traz a alternativa que é falsa, né? E a gente está exatamente preocupado em encontrar aquilo que é verdadeiro. Tá? Então, muito cuidado com os nãos, muito cuidado com os exceptos, muito cuidado nos enunciados com aquilo que é falso. Nessa questão especificamente, ele pergunta o que é correto, tá? Mas em outras questões, e você vai perceber isso, ele pergunta o que é falso, o que não é correto, ele joga o exceto, ele joga o não, tá? Então, muito cuidado, leia o enunciado com calma, com cuidado e com atenção. Então, vamos procurar uma alternativa que possa responder a essa questão com base no texto que foi oferecido, né? Então, olha, é correto afirmar que a noção de contrato defendida no texto é a de, item A, um documento formal e oficial resultante de um acordo entre duas ou mais pessoas que se associam, tá? O casamento é, sem dúvida, uma associação, mas é uma associação especial, tá? É uma associação em que se faz um contrato, tá? E esse contrato deve ser cumprido, como todos os contratos que são feitos, tá certo? Mas é um contrato que envolve sentimento, é um contrato que envolve relacionamento, tá? Não é uma simples associação de duas pessoas, ok? A alternativa A fica meio descartada, porque o texto ele não trata esse contrato como um documento formal, que depende só do que está escrito, mas depende de atitudes, né, que você possa ter. Muito bem. O item B, olha só, acordo entre pessoas que transferem uma à outra algum direito e que se sujeitam a algumas obrigações. Tá? É exatamente isso, olha só, né, que fala o texto. É um acordo, tá certo? Não é um documento formal exatamente, tá? Mas é um acordo entre duas pessoas que transferem, né, uma à outra algum direito e que se sujeitam a algumas obrigações. Muitas vezes as pessoas no casamento pensam só nos seus direitos, não pensam nas suas obrigações, tá bom? Mas a alternativa B é a que mais se encaixa naquilo que o texto defende, né? Vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas? Veja só, olha, pacto em que as partes revelam inabilidade e incapacidade de assumir obrigações recíprocas. Essa está totalmente fora, né? A questão da incapacidade, da falta de habilidade, né? Não é isso de que trata o texto, né? Quando ele fala do contrato de casamento. No item D, compromisso assumido por duas pessoas que depende do futuro para se firmar e aperfeiçoar. Não depende do futuro. Tá? Quando você faz o contrato de casamento, você está certo de que aquilo é a coisa certa, com todos os percalços que possam aparecer depois desse contrato. Então, realmente, a alternativa B de bola é a resposta dessa questão. Uma questão de leitura, uma questão de compreensão do texto, tá? E que não envolve conhecimento técnico específico da língua portuguesa. Tá ok? Muito bem. A questão de número 50 na sequência, veja só, olha, com base na leitura feita, é correto afirmar que o objetivo principal do texto é qual? Mais uma vez, eu vou procurar a resposta verdadeira, a resposta correta, tá? Então, o objetivo principal desse texto é informar as vantagens de um casamento sólido de muitos anos. Ele não fala das vantagens, né? Item B, demonstrar as razões por que as pessoas devem se casar, tá? Ele não incentiva o casamento, ele só fala das responsabilidades. Provocar reflexão sobre o compromisso firmado, tá? No casamento, talvez, né? Essa daí é interessante, olha só, provocar reflexão. Ele está jogando ali, olha, dados, ele está jogando situações, né? Para provocar na gente
uma reflexão a respeito do casamento. Assim que você decide se casar, você precisa estar certo de alguns compromissos, que você vai firmar ali, olha, vai prometer amar a pessoa para o resto da sua vida, mesmo com os percalços. Então, a alternativa C está mais indicada. Vamos dar uma olhadinha na alternativa D? Olha só, denunciar alguns perigos gerados por casamentos precoces. Não interessa se o casamento é precoce ou se não é precoce. Ele termina o texto falando que se você quer ter certeza de tudo, case-se aos 80 anos, que é o momento da sua morte, da interrupção da sua vida. Então aí você vai ter certeza de tudo. Então, olha, alternativa C, sem dúvida nenhuma, é a resposta para essa questão. Mais uma vez, uma questão que não envolve conhecimento específico, técnico da língua portuguesa. Então, vamos partir para outra questão. Alternativa C para a questão 50. A questão de número 51, gente. Veja só, olha, essa questão, ela já envolve aí uma questão também de leitura, não é conhecimento técnico, específico para resolver a questão, mas é uma questão de vivência de mundo, A gente acredita mais nessa questão como interpretação, como capacidade de encontrar um sinônimo, de encontrar um significado exato para a palavra destacada. O enunciado fala o seguinte, assinale a alternativa em que a palavra destacada não, eu vou chamar a atenção aí para esse não pode ser substituída pela palavra entre colchetes, porque essa substituição altera o sentido original do texto. Você não tem que ficar preocupado com dicionário. Eu vou ter que decorar dicionário para resolver essa questão. Muita gente pensa assim, Não é questão de dicionário, é questão de entendimento do texto. Você vai ver a palavra entre colchetes e vai ver se ela se encaixa no texto, se ela se encaixa no lugar daquela que está destacada, Você pode, por exemplo, analisar a alternativa A, e pensar o seguinte, recebemos dezenas de congratulações de nossos amigos, algumas com o seguinte adendo assustador, Adendo, pessoal, quer dizer acréscimo, adição, acréscimo, inclusão, tá certo? Então nós temos aí, olha, esse adendo significando acréscimo. É verdadeiro e eu estou procurando a falsa. Estou procurando a que não pode ser substituída. No caso do item A, acréscimo pode substituir adendo, os dois têm o mesmo significado. Não é isso? No item B, veja só, olha, homens e mulheres que conheceram alguém melhor, esqueceram a premissa básica e o espírito do contrato de casamento. Premissa, pessoal, é condição inicial, premissa, tá certo? Então aí, olha, é alguma coisa que é uma condição inicial, anterior, tá certo? E a dedução não quer dizer alguma coisa anterior. A dedução é o resultado, é a consequência, é o que vem depois, Então, premissa não pode ser substituído por dedução. Veja só, olha, se eu colocar dedução no lugar de premissa, homens e mulheres que conheceram alguém melhor esqueceram a dedução básica e o espírito do contrato de casamento. Você vê que dedução não se encaixa no lugar de premissa. Premissa é condição anterior. Então, homens e mulheres que conheceram melhor esqueceram a condição básica, e o espírito do contrato de casamento. Tá certo? Tudo bem.
Alternativa B é a nossa resposta. Só olhando as outras alternativas, olha, sei que inexoravelmente, inexorável, é alguma coisa sem dó, sem piedade, fatal, tá? Então sei que fatalmente encontrarei centenas de mulheres mais bonitas e mais inteligentes, tá certo? Então, inexoravelmente pode ser substituído por fatalmente. E no item D, para aqueles que querem ter vantagem em tudo na vida, talvez a saída seja postergar o casamento até os 80 anos. Postergar quer dizer adiar, não é isso? Então, adiar o casamento até os 80 anos encaixa-se perfeitamente aí, né, na frase. Então, a única, olha, que não pode ser substituída é a ideia da alternativa B, em que dedução, tá, não pode substituir a palavra premissa, por isso a alternativa B de bola para essa questão de número 51. Ok? Muito bem, vamos para frente. Questão de número 52. Veja só, olha, assinale a alternativa em que o texto transcrito não apresenta uma opinião. Mais uma vez, olha a palavra não no enunciado. Esses enunciados são muito perigosos, porque a nossa cabeça está formatada para encontrar uma alternativa verdadeira. E a hora que aparece o não, a hora que aparece o exceto, você vai ter que encontrar a falsa. Tá? Então, qual que não representa uma opinião? Aí você precisa ter um conhecimento específico sobre a diferença entre fato e opinião. Então, rapidamente aqui, recordando com você, olha, o fato é concreto, a opinião é abstrata. O fato é imutável, a opinião é mutável. Opinião você muda, fato você não muda, tá? O fato, gente, ele é objetivo, ele é impessoal, enquanto a opinião ela é pessoal, tá? A impessoalidade leva à ideia da objetividade. O fato faz parte de textos objetivos, é uma linguagem objetiva, aquela que não deixa dúvidas. Enquanto a opinião, sendo pessoal, ela parte para o lado da subjetividade. Então, enquanto o fato é objetivo, a opinião ela é subjetiva. O fato é impessoal, não depende de pessoa. Todo mundo enxerga um fato da mesma maneira. Uma opinião, ela depende da pessoa, por isso é abstrata, é mutável, pode ser alterada, e daí a ideia da linguagem subjetiva, nas opiniões, tá certo? O fato, pessoal, ele é o elemento principal do texto narrativo, enquanto a opinião é o elemento principal do texto dissertativo, principalmente os argumentativos, em que você vai utilizar argumentos para provar que a sua opinião é válida, é verdadeira. Tá certo? Fatos normalmente usam verbos no pretérito, opiniões normalmente usam verbos no presente. Tá certo? Então, com base nesses detalhezinhos todos, olha, a gente pode fazer a análise dessas alternativas e verificar, olha, qual traz aí a ideia de um fato e não de uma opinião. Tá certo? Veja, vou repetir o enunciado, veja só. Assinale a alternativa em que o texto transcrito não apresenta uma opinião, tá? Olha o item A. Nunca temos na vida todas as informações necessárias para tomar as decisões corretas. Espera aí, pensa um pouquinho. Alguém pode pensar diferente? Eu estou falando aqui para você, nunca temos na vida todas as informações necessárias para tomar as decisões corretas.
né? Será que alguém pode chegar e falar assim, não, eu acho que de vez em quando a gente tem todas as informações, sim, para tomar as decisões, tá? Se alguma coisa pode ser alterada, pode ser mudada, isso não é um fato, isso é uma opinião, tá? Então essa é uma opinião do autor, eu posso pensar diferente, ok? Mais uma observação, tá vendo esse verbo aqui, olha, tá? Nessa forma temos, esse verbo, pessoal, está no presente. Se está no presente, isso já é uma indicação de que isso não é um fato, é uma opinião, tá? Só indicação, tá ok? Mas é muito importante que você vá enxergando esses detalhezinhos. Olha o item B. Antigamente, os casamentos eram feitos, já vamos circular o verbo aqui, tá? Antigamente, os casamentos eram feitos aos 20 anos de idade, depois de uns 3 anos de namoro. Alguém consegue mudar isso? Isso era uma realidade? Hoje não é assim mais. Mas antigamente era assim que acontecia efetivamente, tá? Então isso daqui é alguma coisa concreta, real, verdadeira, que acontecia de verdade. Não foi apresentado como uma opinião do autor. O autor acha alguma coisa, não acha nada. Ele afirmou. É uma afirmação que tem, né, valor aqui de um fato. Então, a gente já encontrou a ideia do fato. A alternativa B é a resposta da questão, mas eu quero analisar as outras só para te mostrar as características, né, de cada frase aí para você analisar. Olha o item C. Obviamente, se sua esposa se transformou numa megera ou seu marido num monstro, a situação muda, tá? O que você precisa analisar aqui? Que isso efetivamente não aconteceu. Está apresentado, olha, como uma condição, tá? A ação condicional não é uma ação concreta, não é uma ação certa. Tá? A ação condicional é uma ação possível. Tá? Então isso daqui não aconteceu, não é um fato, mas é simplesmente considerado como sendo uma opinião. Olha, opinião do autor. Se a sua esposa se transformou numa megera ou seu marido num monstro, aí a situação muda. Alguém pode pensar diferente? Pode pensar diferente. Tá? Alguém pode pensar assim, olha, se a esposa se transformou numa megera ou o marido num monstro, a situação não muda nada, tá? Se há divergência entre aquilo que as pessoas podem pensar, isso não é fato, isso é opinião. Veja que no item B não há divergência de pensamento. Os casamentos eram feitos aos 20 anos e ponto final. Isso acontecia realmente. Tá? Ninguém vai pensar diferente. Ninguém vai falar que não, antigamente não era assim, não. Era assim. Por isso a alternativa B representa um fato e a alternativa C, que é uma ação condicional possível, olha só. Tá? Aí nós temos já uma opinião e não um fato. Olha o item D. Casamento é o compromisso de aprender a resolver as brigas e as rugas do dia a dia, né, de forma construtiva. Tá? Olha o verbo no presente, tá ok? E isso daqui, alguém pode pensar diferente também. Não é um fato, tá? E a gente considera, então, como sendo uma opinião que o autor jogou lá no texto dele. Tá certo? Enfim, olha, a resposta correta para essa questão, alternativa B de bola, né? Em que aparece aí o que nós consideramos como sendo um fato. Presta bastante atenção nessa diferença entre fato e opinião, que a gente usa muito isso na resolução das questões. Questões de tipologia textual, o texto é narrativo, o texto é dissertativo, é expositivo, é argumentativo, né? Nós usamos muito essas considerações. Os tempos verbais ajudam você a determinar essas situações, essas diferenças entre fato e opinião. Ok? Então, a questão de número 52, alternativa
B de bola. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha em outra questão. Questão de número 53 agora. Me acompanha aqui, olha. Considerando-se as informações do texto, é correto afirmar que a relação entre casamento e contrato é apresentada com o objetivo de quê? Qual a intenção, olha só, de fazer essa relação entre casamento e contrato? Muitas vezes esse contrato não é cumprido, não é? Muitas vezes esse contrato é interrompido. As pessoas prometem amar o cônjuge para o resto da vida e muitas vezes esse contrato é interrompido, essa promessa é quebrada. Então veja só, olha, tá? A relação entre casamento e contrato é apresentada com o objetivo de quê? Item A. Dizer que o amor não é mais tão importante nos casamentos da atualidade. Isso aí nem precisa ler o texto, né? O seu conhecimento de mundo, a sua vivência, sabe que o amor é importante, é fundamental, é imprescindível, né? Senão você não consegue conviver com uma pessoa de forma tão próxima, de forma tão íntima por tanto tempo, tá? Alternativa A definitivamente, olha, independe até do texto. Item B, apontar a falta de sinceridade dos noivos ao jurar amor ao marido ou à esposa. Eu não acredito que alguém faça isso e a intenção do texto não é falar isso. É falar que no momento do casamento, todos estão sendo sinceros. O que pode acontecer é que no dia a dia a coisa desande um pouco, tá certo? Mas não é apontar a falta de sinceridade. Item C, mostrar que o casamento contemporâneo é celebrado com prazo determinado? De forma alguma. O casamento continua sendo celebrado com a intenção de durar o resto da vida, que os dois permaneçam juntos para todo sempre. Tá ok? Então, a alternativa C também está fora. Então, essa relação entre casamento e contrato do texto foi apresentada com o objetivo de, item B, demonstrar que o casamento requer compromisso previamente definido. Ou seja, você tem que ter o compromisso. Você precisa saber que percalços acontecerão, que brigas acontecerão, que desacordos, desavenças acontecerão durante o processo de casamento, tá certo? Durante todo o decorrer desse casamento vão acontecer dificuldades, mas o texto ele usou essa relação entre casamento e contrato para falar assim, olha só, é feito um contrato, então isso gera compromissos, gera direitos, mas também gera obrigações, e as obrigações precisam ser cumpridas, daí a ideia do compromisso. Então, demonstrar que o casamento requer compromisso previamente definido foi o objetivo dessa relação entre casamento e contrato. Alternativa D, para responder essa questão aí, olha, também de leitura, também é bastante interessante para nós, tá certo? Questão de número 54 agora, vamos lá, vamos fazer alguns comentários. É correto afirmar que entre as funções do emprego de aspas no texto, não se inclui, quer dizer, são 4 alternativas, 3 delas vão trazer para nós, olha, funções de aspas que foram usadas no texto. Você tem o texto aí, você pode procurar por elas, tá? Mas nem vai precisar, você vai ver pelas alternativas, que se você tem uma noçãozinha do emprego das aspas, você consegue encontrar uma alternativa que vai trazer
um emprego que não é próprio das aspas, é de outro sinal de pontuação. Vamos dar uma analisada? E tem olha só, as aspas servem para explicar um ponto de vista mais detalhadamente. Tá? Explicar um ponto de vista mais detalhadamente, pessoal, é enfatizar determinada expressão, é chamar a atenção para uma determinada expressão, para uma determinada ideia, é enfatizar, tá certo? Então, citar aquilo ali como importante. Esse é um emprego, para que a gente usa as aspas, é um emprego, né, muito comum das aspas aí, enfatizar determinada expressão, tá, explicando mais detalhadamente alguma coisa. Item B, chamar a atenção do leitor para o termo destacado, é quase a mesma coisa, é para enfatizar, é para fazer aquele termo aparecer mais, é para chamar a atenção, é para que as pessoas olhem, né, na leitura de um texto, olhem para aquele termo que está entre aspas, e notem e percebam, né, para que o termo seja mais entendido, receba mais atenção do leitor. Tá? Item C, indicar a situação textual da fala de outra pessoa é um dos empregos mais comuns das aspas. Tá? Citação alheia que a gente fala, tá ok? Trecho que é de uma outra pessoa, que você usa no seu texto, você precisa usar entre aspas, citando de quem que é o texto, citando, né, essas aspas aí, tá certo? Item D, demarcar a interrupção da argumentação do autor. Aspas servem para interromper alguma coisa? Qual que é o sinal de pontuação que nós usamos para indicar a interrupção do pensamento, às vezes até para deixar que o leitor tire as suas próprias conclusões e complete aquele pensamento que foi iniciado ali. Isso é função das reticências, tá certo? Aspas não tem essa função aí, não tem esse emprego, não tem esse uso, tá? Por isso, olha, alternativa D de dado resolve essa questão, tá bom? Veja que eu resolvi a questão sem apelar ao texto. Você tem o texto e você vai encontrar no texto, todos esses empregos aí dos itens A, B e C. Você procurar, você vai achar aspas empregadas para explicar um ponto de vista mais detalhadamente. Você vai encontrar aspas para chamar a atenção do leitor para o termo destacado. Você vai encontrar aspas para indicar a situação textual da fala de outra pessoa. Você não vai encontrar aspas para interromper a argumentação do autor. Tá? Então, a alternativa D de dado é a resposta. Eu resolvi sem olhar o texto, tá? Porque eu sei que isso que está no item D, né, não é emprego das aspas, não é função das aspas, tá certo? Então, olha, se você não sabia disso, você tem que recorrer ao texto e procurar. Opa, tem aspas aqui usada para isso, tem aspas para aquilo, só não tem aspas para demarcar a interrupção da argumentação do autor. Por isso a questão de número 54 recebe aí a alternativa D de dado como resposta. Ok? Questão de número 55 agora, pessoal. Veja só, olha, é uma questão geral, uma questão interessante, tem aparecido questões desse tipo, em que cada alternativa trata de um determinado assunto. Tá? Então, é correto afirmar que o que se afirma é falso apenas em que alternativa? Olha que enunciado complicado. É correto, tá? O que se afirma é falso. No fundo, você vai procurar aquilo que é falso. Tá? Em que alternativa a afirmação está errada? A afirmação é falsa. Vamos lá?
No item A, ó, os verbos foram empregados no pretérito perfeito indicativo no primeiro parágrafo. Né? Se você der uma lida no texto, no primeiro parágrafo, você vai perceber isso daí, tá bom? Então, os verbos foram empregados no pretérito perfeito indicativo no primeiro parágrafo do texto para indicar sucessão de fatos já acontecidos. Ora, gente, pretérito perfeito serve para quê? É empregado para quê? Para indicar um fato já acontecido, um fato já concluído. Tá certo? Então, uma sucessão de fatos, veja só essa parte aqui, ó. Então, você vai perceber que são fatos já acontecidos, tá? Isso é uma verdade. Tá lá no texto, pode conferir, ok? Item B, no trecho. Muitos casais no altar acreditam que estão prometendo amar um ao outro enquanto o casamento durar, tá? A afirmação, o verbo destacado está empregado para indicar ação recíproca. Vamos ver? Os casais, ó, estão prometendo amar um ao outro. Um promete amar ao outro, o outro promete amar ao primeiro. Isso é uma ação recíproca, troca de ações, tá? O primeiro ama o segundo, por sua vez, devolve a mesma ação ao primeiro, tá? Eles se amam, ação recíproca. Eles se abraçaram, um abraçou o outro abraçou o primeiro. Ação recíproca, tá certo? Então, a afirmação aí é verdadeira, tá certo? Então, ó, o item A é verdade, o item B é verdade, nós ainda não achamos nossa resposta, então, tá? Eu estou procurando o que é falso, não é isso? No item C, vamos lá? No trecho, eu amarei você para sempre. Tá? O pronome destacado pode ser substituído pelo pronome lhe, mantendo a frase dentro da linguagem estabelecida como padrão. Peraí, vamos pensar? Esse pronome lhe, como complemento do verbo, você sabe que ele só pode exercer papel de objeto indireto personificado. Você sabe disso? Não sabe? Muito bem, ó, é assim. O, os, a e as, objeto direto. Lhe e lhes, objeto indireto. Então, vamos ver se a gente consegue colocar esse lhe no lugar do você. Para isso acontecer, o lhe só pode exercer papel de objeto indireto. Então, esse você que está destacado aqui, ó, tem que ser objeto indireto. Você sabe que não é, né? Objeto indireto precisa sempre de uma preposição. Esse aí está sem preposição, você já sabe que não é. Mas vamos analisar a frase? Olha, eu amarei você. Esse eu é o sujeito, tá? O verbo amar, quem ama, ama alguém. Verbo transitivo direto, quer dizer que esse você está exercendo o papel aqui de objeto direto. E o pronome lhe não pode, né, exercer esse papel de objeto direto. Tá bom? Então, o pronome lhe não cabe aí, é falsa a alternativa C e é certamente a nossa resposta, então. Tá bom? Mas o que caberia aqui? Olha só. Tá? Caberia um pronome o ou um pronome a. Tá? Só tem um detalhe. Quando você colocar um pronome a aqui, ficaria assim a princípio, ó. Eu amarei a. Aí entra também um conhecimento de colocação pronominal, tá? Mesmo que o pronome lhe pudesse ser empregado no lugar do você, ele não poderia ficar nessa posição, tá? Aqui, esse pronome, o lhe ou o a, que na verdade se encaixa aqui, ele tem que ser colocado, olha,
ou na próclise em relação a esse verbo e ficaria eu a amarei para sempre ou eu o amarei para sempre, tá? Pensando ainda, esse verbo se encontra no futuro do presente. E futuro do presente é um tempo verbal que pede o emprego da mesóclise e que caberia aí também, tá? Só que já teria que ficar assim, olha só, amá-la-ei, tá? Então poderia ficar eu a amarei ou eu amá-la-ei para sempre, tá? Enfim, totalmente falsa, totalmente errada essa alternativa que você vê aqui, tá? Então, a alternativa C é a nossa resposta. Só vamos conferir a alternativa D, tá? No trecho, contratos, inclusive os de casamento, são realizados justamente porque o futuro é incerto e imprevisível. O termo destacado pode ser substituído por também, mantendo-se o sentido original, tá? Então, contratos, também os de casamento, são realizados justamente porque o futuro é incerto, tá? Então, o também se encaixa no lugar do inclusive, tá? Ele é verdadeiro, o item D. Então, sem dúvida nenhuma, a resposta correta para essa questão, que exige conhecimento técnico, então, né? A resposta correta é a alternativa D de dado. Tá bom? Interessante a questão, olha só, tá? É uma questão que exige conhecimento técnico específico, né? Para você encontrar aí essa alternativa C como resposta. Tá bom? Ainda mais, gente, olha, a questão de número 56 agora, fala o seguinte para nós, tá? Veja só, olha, é correto afirmar que o termo destacado é indeterminador do agente apenas em qual alternativa? Essa questão é perigosíssima, tá? Pelo seguinte, ó, você está acostumado com a ideia de indeterminador do sujeito. Veja que aqui ele não perguntou indeterminador do sujeito, mas ele perguntou de indeterminador do agente. Olha o perigo. Indeterminador do sujeito é a mesma coisa que indeterminador do agente? Não. Indeterminador do sujeito, o sujeito estará indeterminado. Indeterminador do agente, o agente estará indeterminado. Mas Silvio, o sujeito não é o agente? Nem sempre. Nas orações da voz passiva, o sujeito é o paciente. Na voz passiva, o agente se chama agente da passiva. Né? Então, quando ele fala, olha, em que alternativa o C é indeterminador do agente, ele está te perguntando assim, onde é que o elemento que pratica a ação está indeterminado? Em que alternativa a gente não consegue descobrir quem é que pratica a ação? Vamos procurar? Olha o item A, ó. Não conheço filho que aceite de início a separação dos pais. E quando estes se separam, fala para mim, você consegue me contar quem é que vai praticar a ação de se separar? Quem vai se separar aí no caso? Estes. Estes quem? Os pais. Olha que o agente da ação de se separar está determinado. É uma ação recíproca. Tá? Esse C aí é considerado como pronome reflexivo recíproco. Tá certo? E nesse caso, pessoal, olha, o estes é o agente, os pais são os agentes. Tá? O agente está indeterminado? Não, pelo contrário, o agente está
determinadíssimo. E se ele está determinado, tá? O item A não é resposta para essa questão. Então, o C não é indeterminador do agente, porque aqui o agente está determinado. Você não precisa entrar com a classificação do C, só procurar o agente. Olha o item B. Obviamente, se sua esposa se transformou numa megera, vamos parar por aqui e já vamos analisar. Você consegue falar para mim quem praticou a ação de se transformar numa megera? A esposa. Olha o agente aqui, ó. Tá? Então, mais uma vez, na alternativa B, o agente da ação de se transformar está determinado. O C também é pronome reflexivo. Tá? Então, esposa é o agente, alternativa B não é resposta, então, para nós. Tá? Vamos ver o item C? Hoje, promete-se amar o cônjuge até o dia em que alguém mais interessante apareça. Promete-se amar o cônjuge. Alguém promete? Alguém vai praticar a ação de prometer? Sim. Pelo que está no texto, dá para perceber quem vai prometer? O agente da ação está determinado? Não. Aqui, olha, eu simplesmente não sei quem é que promete. Alguém promete, mas não sei quem. Não consigo determinar quem. Tá? Nesse caso, a gente diz, então, que o agente está indeterminado. Tá certo? E a alternativa C, então, vai ser a nossa resposta. Tá ok? Olha o item D, só vamos conferir, tá? Isso significa que provavelmente seu verdadeiro amor estará no grupo que você ainda não conhece e não no grupinho de cerca de 90 amigos da adolescência, do qual saiu seu par. E aí, o que fazer? Pedir divórcio? Separar-se também dos filhos? Tá? E aí, pessoal, o que fazer? Pedir divórcio? Separar-se também dos filhos? Tá? Quem que vai fazer isso, hein? Quem que vai praticar a ação de se separar dos filhos? Tá? Você aqui, ó. Você ainda não conhece, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai pedir divórcio? Você vai separar-se também dos filhos? A gente consegue determinar quem que vai ser o agente da ação de separar-se? Consegue, né? O agente está determinado. Enfim, veja aqui, olha só, que nessa questão eu vou procurar simplesmente pelo agente, tá? Não vai procurar pelo sujeito, ele não te perguntou onde que é indeterminador do sujeito. Essa é a confusão que normalmente acontece. Ele vai te perguntar onde que o C é indeterminador do agente. Tá bom? Então presta bastante atenção. E para finalizar a questão e a gente até recordar, olha só, veja que esse C da alternativa A é pronome reflexivo. Da alternativa B, ele é pronome reflexivo. A esposa se transformou, pronome reflexivo, tá? No item A, ele é pronome reflexivo recíproco, mas é pronome reflexivo, tá? No item D, o que fazer? Pedir divórcio? Separar-se também dos filhos? Tá? Também é pronome reflexivo. Perceba que quando o C é pronome reflexivo, tá? O agente está determinado. Mas quando esse C for pronome indeterminador do sujeito, ou quando ele for pronome apassivador, ele terá o agente indeterminado. Tá? Então, olha só, pronome indeterminador do sujeito, pronome indeterminador do agente, no fundo é a mesma coisa, bate um com o outro. Mas pronome indeterminador do agente não é apenas o pronome indeterminador do sujeito, porque o pronome apassivador também tem agente indeterminado na maioria das vezes.
Enfim, se perguntarem para você se é indeterminador do agente ou não, esquece essa teoria aqui de pronome indeterminador do sujeito, pronome apassivador, tá? E simplesmente procure o agente da ação. Se esse agente está determinado, se o agente está claro ali na frase ou não, tá? Fazendo isso, você vai encontrar uma resposta para essa questão. No nosso caso, a resposta é a alternativa C. Ok? Questão importante essa, hein? Tá? Resolva novamente, pense novamente, assista a essa explicação novamente, ok? Questão 56, então, terminamos as questões abertas, tipo teste de múltipla escolha,